Neste episódio vou falar com o Isidro Pinto, designer gráfico, web designer, freelancer, profissional independente, cidadão do mundo e um tipo porreiro, que decidiu, de há uns anos para cá, estabelecer raízes na Alemanha. Conheço o Isidro desde 2005, quando trabalhámos juntos na Bates Design. Éramos na altura freelancer residentes nessa agência e rapidamente nos tornámos amigos. No âmbito do podcast, convidei-o para uma conversa que durou cerca de 2 horas, mas vou poupar-vos de metade porque não iam aprender nada com isso. No entanto, há aqui lições que se podem aprender sobre as motivações de alguém que sempre procurou um ideal e seguiu o caminho que teve de seguir para o atingir. É caso para perguntar: o que passou pela cabeça, Isidro Pinto? Olá, Isidro. Ok, viva. Como é que está essa vida na Alemanha? Hoje não está mal, o frio continua, mas está sol e, portanto, o tempo está bom. Está o sol, céu azul e sol. Bom, menos mal, aqui está cinzentão. Já estás há quantos anos na Alemanha, Isidro? Eu vim e fui várias vezes, mas Ok. total, se nós totalizamos por volta de 20 anos, pode ser, mais ou 20 anos? menos. Mas nunca foi 20 anos permanentes. Ok. Entretanto, estive na Indonésia, estive em vários sítios. Já passei. Pois, tu és um cidadão do mundo, pá. Não és de ficar parado muito tempo no mesmo sítio. Quer dizer, estás aí já há algum tempo e estás a fazer a tua vida normal, a tua vida de jovem profissional liberal, Jovem, principalmente jovem. jovem. Principalmente jovem, exatamente. É incrível, pá, que tu és mais velho que eu e não tens um cabelo branco. Pois, os Pois, vampiros normalmente. é, os vampiros, exatamente. Obrigado por acederes a este convite. E como é que é a vida de profissional liberal na Alemanha, dentro da tua área? Tu estás a fazer gráfico, web, ambos? Eu faço ambos. Continuo a trabalhar como freelancer. O negócio, os clientes diminuíram durante a altura do Covid Uhum, e está a aumentar muito lentamente. Os clientes aprenderam a não gastar dinheiro, uhum, aprenderam como encontraram outras formas de conseguirem promover os seus negócios sem uhum. gastar e Ok. está a demorar A voltar? a Engraçado. voltar. Aqui em Portugal foi eh, rápido essa, essa retoma. Ou Mas foi eu mais penso rápido? que isto é a nível sempre pessoal, não é? Depende de quem conheces, o que fazes, onde estás. Pode ser que eu acredito que a Alemanha é um país grande e eu acredito que em muitos sítios foi como aí. Conta-me o que é que te passou pela cabeça e que te levou a largar o trabalho por conta de outrem e a começar a trabalhar por conta própria. Eu quase sempre fui freelancer ao mesmo tempo que não era. Para mim, caiu tudo de uma forma muito natural. Eu Uhum, acabei o curso e conhecia no Estoril, porque eu vivia perto, um senhor que se chamava Peter Higgs. E o Peter Higgs, eu sei que, portanto, ele tinha uma empresa de marketing e eu conhecia o filho dele, conhecia um amigo meu que era casado com a filha dele e eles queriam ter um departamento gráfico. Eu propus fazer parte desse gabinete gráfico, uhum, que era só eu, e ok, mais um outro. Fazia copywriters e pronto, e começamos assim. uhum, Ele tinha muitos contactos a nível de marketing, mas até essa altura tinha subcontratado designers e freelancers e empresas. Portanto, caiu bem aos uhum. dois. Então, Portanto, mas foi de aí uma forma. mas estavas como freelancer ou tiveste contrato nesse momento? Não, nessa altura tive contrato Ok. já, certo? Mas Uhum, era mais uma associação, mas pronto, havia um uhum, contrato. Depois, também por conhecimentos, acabei por estar a trabalhar para a RSCG. Portanto, foi tudo caiu, nunca tive que estar à procura de um emprego, ok, desta forma. Nunca tive envolvido nessa situação, sempre que vivi em Portugal. Também conheci uma empresa minha, a certa altura, que ok. era a POP, mas por várias razões as coisas divergiram, porque éramos uns Uhum. quantos sócios.
Trabalhei em vários sítios, como trabalhei contigo, na Bates. Na Bates foi uma situação em que eu fazia trabalhos freelance para a Bates, que nessa altura, até a atenção, eu já não me lembro da cronologia, se era primeiro o Red Light e depois ficou Bates, ou se era Bates e depois ficou Red Light, mas penso que era Não, primeiro a Red Cell, não era Bates e Red depois Light. passou para... Primeiro era Bates e depois é que foi para a Red Cell. Acho que andas a passar muito tempo em Amsterdão, no Red Não, é que Light eu tenho uma District. equipa de... Eu tinha uma equipa que era uma equipa de Ultimate Frisbee, nós conhecemos. Uhum. Estamos aqui, chamava-se Red Light. Ah, ok, ok. A razão era porque sempre que existiam torneios, Uhum. as primeiras três letras eram sempre representadas e nós éramos o Uhum. Red. Então, mas nessa altura já tinhas o teu projeto e estavas a trabalhar como freelancer residente na Bates? Certo. Entretanto, fizeram uma proposta que era chamada proposta de carreira, Uhum. em que, portanto, fiquei a trabalhar a contrato, que Ok. provavelmente se acontecer o Sim, sim, mesmo. um tempo mais tarde também me apareceu a possibilidade de passar a ser funcionário da empresa, da O que me companhia. passou foi sempre que o que passou pela cabeça foi sempre que eu tinha sempre a minha liberdade, nunca tive, também não tinha certas dificuldades como muitas pessoas tinham, essas vieram depois, Uhum. e as coisas não resultassem daquela forma, eu tinha sempre para onde cair. Era uma safety net, Nunca não é? tive, eu tinha uma safety, mas não quer dizer que não tive dificuldades, tive, e foram muitas, Uhum. principalmente um país como Portugal, que é um país pequeno, em que é difícil conseguir, naquela altura especialmente, ter uma network de pessoas que podem. Ok, ok. Então tu passaste com uma série de desafios, tinhas o teu trabalho para clientes, assim como tinhas o teu trabalho dentro da Bates. Quais foram os desafios que passaste nesta altura? Teve alguma coisa a ver com o tempo? Teve a ver com o trabalho em si? Teve a ver com gestão de clientes? Consegues Eu decidi não trabalhar para empresas, pronto, é mesmo uma decisão, ok. uma decisão porque achava que era um desperdício de recursos. Portanto, nós tínhamos, como tu sabias, tinha um processo enorme, passava por não sei quantas pessoas, e isso é sempre atingido pela percepção que os accounts, seja quem for, que depois és praticamente o último da cadeia e depois Uhum. transmitem-te uma ideia. Portanto, fazem um resumo e transmitem uma ideia. Essa ideia, muitas vezes, não é a ideia adequada e Ou estás é a trabalhar. a interpretação que eles já fizeram a um briefing anterior, não Exatamente. Portanto, vai uma data existe uma data é? surge uma Fazes. data de eventos até que fazes, até que chega a ti. Uhum. Quando chega a ti, provavelmente, em parte, não conseguem transmitir bem a ideia, também não conheces as pessoas, não queres dizer o que elas, que isto tem uma data de envolventes. Para mim, como ser o último da cadeia, era um bocado frustrante, porque eu sabia que eu produzia algumas ideias que eram boas ideias, que eram adequadas, que saíam bem e que muitas vezes grande parte das vezes eram negadas porque não Ligadas era aquilo internamente. exatamente. Neste, Internamente e mesmo as que chegavam aos clientes, os clientes acabavam muitas vezes por dizer não era bem isto, mas tu não estavas a é? responder ao briefing Mas que foi passado. exatamente. E eu não gostava, era frustrante. Havia também muitas outras razões, mas essencialmente eu pensei que estava para perder tempo e a Uhum. gastar a criatividade, aquela experiência. Ora, muitas vezes é dito em agências que o esforço que tu fazes também estás a fazer para ti. Não é Uhum. verdade. Não é a tua empresa. O esforço que estás a fazer é sempre para outros. Portanto, as É outro, empresas exatamente. praticamente, Sim, e os ganhos são sempre da empresa. as empresas, certo? Uhum. Mas essa é a realidade. Por E muito que só tentem, uns, desculpa, e só uns é que usufruem dos lucros dos ganhos do nosso esforço. não existe uma motivação Uhum. de participação. Sem isso, as pessoas não se podem sentir motivadas. Por Uhum. muito bom ambiente que possa existir ou não, Uhum. E pelos que teus havia. colegas, por Uhum. as amizades, etc., Uhum. ah, a nível pessoal, não é? Quando sentas para pensar nas coisas, tu vês que não é assim.
termos gerais, não é gratificante. E também não é gratificante saberes que estás a fazer muitas coisas que gostas e que são bem feitas e que são negadas por razões falsas. Isso é que me fez dizer não é, faço para Não é mim, isto. exatamente, Exato. faço para mim, por muitas dificuldades que eu vá correr. Isso também foi uma das razões que eu saí de Portugal. Sabia que o espaço de crescimento era limitado. Não estou a dizer que não se consegue ter sucesso, mas o espaço de crescimento é limitado. E eu tentei outras coisas. Não é? E tu almejavas algo maior que o país, algo maior que Portugal. Não, é Portugal. Portugal é um ótimo sítio para se estar. É um país a nível familiar e tens boas pessoas simpáticas e etc. Mas naquela altura, principalmente, não havia muito conteúdo internacional. Existia naquela parte onde eu vivia, que era o Estoril, Cascais, mas existiam muitos estrangeiros que viviam naquela área, mas tu te afastando daí era uma mentalidade completamente diferente, era um país diferente. E Então eu, agora ias-te dar lindamente em Lisboa. Pá. certo, mas nesta altura em Lisboa existem outras dificuldades, porque pelo que sei, que é o custo de vida é enorme. Por muito bom ambiente que tenhas, acaba por chegar a ter as mesmas dificuldades, ou ainda mais, penso. Porque na altura que eu vivia em Portugal, nunca tive problemas nenhuns em alugar apartamentos ou casas, ou etc, etc. E havia outro aspecto disto, que era, eu também fazia trabalhos. Eu trabalhava para a Bates, também tinha os meus próprios clientes, e para tu teres uma boa vida em Portugal, a nível financeiro, também trabalhas que nem um. Sim, é preciso trabalhar. Sim. Mas existem certas regras que deixam nesta nossa sociedade que eu nunca quis fazer parte delas. Comprar uma casa, passar 25 anos, 30 anos a pagar uma casa. Pronto, isto faz parte Tem a do ver com. tecido da, da, da sociedade, mas eu sentia-me sempre um pouco revoltado com essa forma de estar. Nunca gostei. E queria fazer outras coisas que queria viajar, queria conhecer outras pessoas e fiz isso, não é? Um, e lógico, consequentemente, eu posso pensar que não seguindo a sociedade da forma que muita gente segue, pode existir consequências mais à frente. Nunca foi a fazer planos, a pensar o que é que vai surgir daqui a 20 anos ou 30 anos, ou seja o que for. E fui vivendo da forma como eu queria. Não é? Que é o mais importante. Tu ainda sentes vontade de sair e de te aventurar pelo mundo ou encontraste um cantinho onde te sentes bem e não precisas de grandes Não, isso mudanças? é uma história enorme. Portanto, Uhum, eu nasci em Angola. Aliás, uhum, já é a terceira geração nascer em Angola. E eu, que era uma realidade completamente diferente, não tinha nada a ver, eram dois países diferentes, a mentalidade era diferente, e por várias razões. Pronto, nós sabemos a história, o que aconteceu, o que é que não aconteceu, mas uhum, quando eu aterrei em Portugal, por várias razões, eu nunca me senti no meu país, não é? Sempre senti a pátria, de certa uhum, forma. uhum. A realidade portuguesa era completamente diferente. Diferente da que De- tinhas em não é? Angola, Era tudo claro. mais escuro, sabes? Principalmente quando eu cheguei. Uhum, Era tudo mais escuro, mais cinzudo. As pessoas vestiam-se de roupas muito. Principalmente na altura que foi, era tudo. As roupas eram escuras, as pessoas eram mais sisudas. Portanto, nunca me senti que Portugal fosse o meu país. Agora eu gosto mais, uhum. mas pronto, eu sentia-me apátrida porque o país em que eu nasci, que eu vivi, também não existe mais, não é uma realidade completamente diferente. Portanto, para mim, sentia-me bem em Portugal, enquanto o meu pai e o meu padrinho estavam vivos. Portanto, aí podia dizer, pronto, aquela é a minha casa, minha origem é dali, mas nunca foi por memórias ou de sentir-me agarrado a uma cultura. Nunca foi isso. A partir da altura que o meu pai faleceu, eu, aliás, estudei na Holanda, estive em vários sítios, na altura que o meu pai faleceu, eu
estava vazio, já não havia as pessoas que faziam daquilo, e foi sempre assim, portanto, para mim, casa é sempre onde estão as pessoas que eu amo, que é as pessoas que eu gosto. Sou um bocado despegado, mas Não, só não, não, tu não acho nada que sejas despegado. Tu andas à procura e assentas onde sentes essa ligação, que acho que é muito bonito. Oh, oh. não, é verdade, é verdade. Todo esse período de transição deu-te algumas incertezas, ou deu-te mais certezas do que incertezas. Tu claramente não querias gastar energia e tempo a trabalhar daquela maneira, não é? Como referiste. Portanto, não tiveste muitas incertezas quando começaste a trabalhar a 100% ou quando voltaste a trabalhar 100% por conta própria. Eu estava certo que era aquilo que eu queria fazer. Ok. Nunca tive aquela necessidade de voltar a uma forma de estar, que é trabalhar para empresas, para ter um contrato o tempo inteiro, etc. Mas tive muitas dificuldades, como imaginas, não é? Principalmente em Portugal. Mas eu tinha sempre uma forma de associar-me. Também tinha alguns conhecimentos de pessoas através do meu pai. E tinha sempre um plano de como fazer as coisas. E quando não tinha plano a sério, um plano concretizado, apontava para uma direção e seguia essa direção. Improvisava e confiava em mim o suficiente para saber que conseguia tirar algo da situação. Que estratégias e canais utilizas para promover os teus serviços e encontrar potenciais clientes? As dificuldades que eu tive na Alemanha foram muitas associadas a não existir uma network. Portanto, não sou daqui, Ok. Uhum. não conheço muitas pessoas. O que eu procurava era empresas de marketing, na Uhum. mesma situação com a que comecei, empresas de marketing que precisavam, já tinham os clientes e precisavam de trabalhos gráficos. E eu propunha sempre, e tive bastante sucesso com isso, até eu funcionar como departamento de design deles. E tu fizeste isso, foste bater-lhes à porta. Sim, mas não é bater à porta. Não no sentido literal, mas sim. Promovi-me e tive reuniões com eles, mostrei, como tu imaginas, falei algumas das minhas experiências, o que eu posso, o que eu não posso. Só posso ser bastante cativante. Lá está o charme do vampiro. Confio, a pergunta que eu faço é sempre a mesma, que é o que é que pode acontecer? Não é? Qual é o pior que pode acontecer? Qual é o melhor que... É só um momento. Aquilo é Ok, só um momento, não é? Tens é que fazer esse momento um bom momento. ok, ok. É a tua personalidade, a falar mais alto. É sempre assim. As pessoas Uhum, vão uhum. sempre, não só pelo, não só pelo que tens, mas pelo que és. Se gostam de ti, podes ter o melhor portfólio do mundo, podes ser um profissional incrível. O perfeito é inimigo do bom, não é? Uhum. Ah, isto funciona mesmo assim. Eu vim para a Alemanha como um passo intermédio. Eu queria ir viver em Bali. Eu tive a viver em Bali há algum Chegaste a tempo. viver em Bali, eu lembro. Eu tinha um apartamento em Lisboa nessa altura. Eu tinha um outro apartamento também na parede e eu vinha muitas vezes na Alemanha porque tinha um namorado na Alemanha na altura. E a ideia que eu tive era que eu queria ir viver para Bali. Mas como vinha muitas vezes à Alemanha, eu pensei que estava a gastar dinheiro que não queria, que era, então deixei os apartamentos e fiquei na Alemanha durante uma certa altura preparar para ir para a Indonésia. Eu estive na Indonésia bastante tempo. Aliás, já fui muitas vezes à Indonésia durante os anos. Às vezes passava 6 meses, outras 3 meses, e pensei em como eu poderia criar uma situação em que podia manter a Indonésia de forma ilimitada. Então, o que eu fiz foi comecei uma galeria de arte em, em Freiburg, naquela altura, e Uhum. eu promovia pintores e escultores e indonésios e também comprava outras coisas, antiguidades, etc., que eu vendia em Freiburg. Pronto, foi desta forma que as coisas aconteceram. Uma levou Ok, à ok. outra, depois as coisas não resultaram bem lá com a girlfriend e eu nessa altura
e fechei e estava a pensar o que é que eu ia fazer e queria sair de Freiburg e então existia duas opções, que era ou ia para Colónia ou ia para Munique. Mas como eu conhecia um amigo de criança, de infância, que somos quase como irmãos, e ele vivia em Munique, então eu optei por ir para Munique porque era muito mais fácil, não é? Apartamento, etc, etc. Já existia tudo, e pronto, foi desta forma que sucedeu. A transição, ok, ok. E isso Muito abriu-te nutshell. portas a trabalho, a dar-te a conhecer Sim, os teus serviços? sim, porque eu já conhecia algumas pessoas, conheci mais, pois, nessa altura, já tinha algum rendimento nessa Ok, altura, não é? ok. Para trabalhar freelancer, mas pronto, era um pouco como nós, era freelancer residente. Mas quando foste para a Alemanha, tu tinhas clientes de Portugal Eu, ou já não tinhas nenhuma relação com clientes portugueses? eu tinha clientes de Portugal, tinha a terceira, mas isto não resulta. Aquela Sim, ideia que as pessoas têm que sentar-me na praia com um laptop e a trabalhar, etc. Não. A nossa profissão a nível gráfico, requer estar lá, falar com pessoas. requer uma presença. Uhum. Agora não tanto, Uhum. mas naquela Sim, altura tecnologicamente era mais limitado do que é agora. não é tanto a parte dos limites, é a parte das pessoas se sentirem bem com isso. Hoje em dia ter uma conferência Zoom com o cliente é uma coisa normal. Naquela altura era um pouco impessoal. As pessoas Nem sei se existia, estamos a falar de 2006, 2007. não, não, manter uma relação à Mas distância. uma relação profissional à distância. Ok. Certo. Era Uhum. impessoal, principalmente em Portugal, as pessoas gostam de ter muito, muito contacto, que é completamente diferente do Uhum. que como funciona aqui. As pessoas, Resultaria mais se estivesse em Portugal a trabalhar para clientes alemães, possivelmente. possivelmente, essa situação surge com programadores que podem trabalhar facilmente à distância ou tradutores de livros, etc, etc. Portanto, isto são aqueles trabalhos que não necessitas estar em contato com ninguém, praticamente, um pouco de contacto, e podes trabalhar onde quiseres. Não é? Aí podes estar num café em Bali. Onde quiseres. Canais que utilizas para promover o teu trabalho. Já sei que não és grande adepto de redes sociais, nem o LinkedIn. Não, no LinkedIn tem presença no Ok. LinkedIn, tem uma presença profissional, o meu portfólio, o meu currículo, etc., alguns comentários. Tenho Uhum. uma certa network, tenho uma network, né, no LinkedIn, mas não é algo que eu estou ah, ativo, muito ativo. Ok. Não é alguma Ok. coisa que eu estou. Existe uma presença, mas não é alimentada de modo consistente. Sim, posso dizer isso. Ok. Não, provavelmente, pronto, faço contactos, não é? Tenho contactos e tenho alguns clientes com que eu estou. Muito palavra word of mouth. Sim, muito. Uhum. Sim. É como Que é falo. extremamente importante na nossa área, arranjar um cliente que vem através de alguém. Existem outros canais, hoje em Sim. dia, não é? As coisas tornaram-se muito impessoais e se tu conheceres bem esses canais, se tiveres um flow de trabalhar dessa forma, consegues fazer muito com isso. Uhum. Mas sim, o word of mouth é essencial, haver existir uma network, pessoas que conheces e falas e etc. É lógico. Hoje em dia não estou a ver a geração mais nova a utilizar tanto esse canal. Eu vejo tanta gente nos Behances e no Dribble a venderem os serviços e nunca chegam a conhecer com quem estão a trabalhar ou para quem estão a prestar o serviço. É uma cena totalmente digital, totalmente incógnita, mas o negócio faz-se, atenção, não estou a criticar, só Mas estou a dizer que é muito diferente daquilo que nós estamos habituados da nossa geração. não conheço muito essa situação. Uhum. Já existiu algumas ocasiões e não me importo, mas é mais difícil saberes exatamente, depende da forma como o cliente se expressa, mas é muito mais difícil de saber o que ele quer, O que ele exatamente. quer. E com o que podes contar também, que
podes estar a fazer o trabalho e depois no fim ficares, como se costuma dizer, a arder, a não ser que haja pagamentos antecipados, que é A aquilo que se deve forma, fazer numa situação totalmente online. a forma como isso é executado em Portugal e na Alemanha é completamente diferente. Aqui é rara a situação. Aliás, nunca aconteceu uma vez, mas não foi exatamente dessa forma. Aqui ficar a arder é muito difícil, não é? Existe uma ética profissional bem assente. As pessoas trabalham e são pagas. Ok. E são pagas em tempo e horas e não fazem 30 propostas para uma coisa e o cliente depois diz que não era bem aquilo. Isto não funciona assim aqui. Aconteceu-me um caso desse género, mas era uma pessoa que não era muito profissional e foi um caso, certo? E eu É uma exceção recusei, à regra. exatamente, e eu não fiz isso. Mas fora disso, as pessoas trabalham, são pagas a tempo e horas. Eu faço o máximo duas propostas, mas quase sempre só uma. Se o cliente confia em ti e tu percebes e conheces o cliente, ahm, só existe um diálogo. Tu sabes o que ele é, como é que é, provavelmente já fizeste trabalhos para ele, portanto estás englobado na imagem. Aliás, provavelmente tu criaste a imagem, e depois existe uma cooperação. Não é? Ele vai vendo e existe uma forma de aperfeiçoar essa imagem, ou de gostar de fazer assim, englobar nessa imagem. Então não é complicado, não é nada demais. Não percas para a semana a segunda parte da conversa com o Isidro.